O nosso bate-papo de hoje vai até São Paulo. Nós vamos falar sobre o universo feminino, a sobrecarga dessas mulheres e como a constelação familiar pode auxiliar no dia a dia. E para isso nós vamos conversar com Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Como vai? Estou muito bem, muito obrigado pelo convite, Rosane. É um prazer poder fazer parte desse projeto tão incrível que eu andei estudando também. É uma honra para mim. Então, assim, por onde que a gente pode começar a conversar, falar um pouco desse tema? Então, a gente pode falar a gente tem, um assunto tão amplo, né? A gente falar de constelações, falar como que elas podem ajudar as mulheres, né? A gente já havia conversado um pouco sobre como as mulheres acabam se sobrecarregando, né? E como a gente pode observar, né? Essa sobrecarga num exercício sistêmico, numa constelação familiar, né? E como isso pode ajudar de uma forma muito rápida para elas se liberarem e poder fazer escolhas melhores de vida para elas, né? Só para falar um pouquinho sobre a minha história, quem sou eu, né? De novo agradecendo aí pelo convite. Eu sou o Jefferson Oliveira, sou terapeuta, eu atendo aqui em São Paulo, mas também online pelo Brasil inteiro, outros países também. Eu sou pós-graduado em constelações familiares, eu fiz várias formações, então é com bonecos, com pessoas, eu gosto muito de estudar, eu sou apaixonado pela saúde, né? Eu sou formado em farmácia bioquímica, depois eu fiz uma faculdade de Direito, e para mim a constelação juntou tudo. Por quê, né? O direito, ele visa a gente colocar as coisas em ordem, não é isso? Né? O direito corrige as coisas, cada um no seu lugar. A farmácia, ela vai trazer a cura, né? Uma solução. E as constelações fazem exatamente isso, né? Elas vão organizar cada um no seu lugar certo, e com isso vai trazer cura, vai trazer uma leveza, vai liberar as pessoas para irem para um lugar melhor. Fala, né, que é a constelação, né? As pessoas ficam assustadas, elas acham que tem a ver com incorporação de espírito, essas coisas não tem nada a ver, podem ficar super tranquilos, tá? A gente trabalha, né? Cada coisa no seu lugar, né? Mas o que a gente trabalha são com informações que existem no nosso campo sistêmico, Rosana. Então, imagina assim, né? A partir do momento que a gente foi criado ali, né? O papai e a mamãe namoraram, juntaram os gametas, pum, saiu uma bolinha, né? Uma célula que foi crescendo, né? A partir desse momento, você já passa a existir, né? E num campo também, num campo vibracional. E aí você vai crescendo, né? Enfim, e aí você vai fazer parte de um grupo maior de todos que vieram antes. Então, do seu pai, da sua mãe, então você também vai fazer parte daquilo. Isso a gente está falando num nível, né, em algo invisível, né, mas é vibracional e ele existe, né. Então, vai estar todo mundo ali, tá? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, os que já não estão mais aqui, os que não puderam, não conseguiram nascer, tá todo mundo ali, né? E aí o que acontece? Existem algumas situações que fazem parte de um sistema, né? Por exemplo, a gente fala muito, né, que existem os dons, né? Os dons de família, que eles vão se repetindo, né? Então, pessoas muito inteligentes de matemática, cantores, né? Sei lá, modelos, enfim. Aquela, fala assim, olha, vai de pai para filho, né? A família inteira carrega esse dom, né? Dons de bondade, de espiritualidade também. Mas às vezes tem aquelas histórias que não são tão legais também, né, Rosane? Que a pessoa fala assim, na minha família todo mundo tem tal doença. Ou então, todos os homens da família têm problema com alcoolismo. Ou histórias de acidentes, histórias de violência doméstica, né? Então, por quê? Porque, de certa forma, a gente quer fazer parte do nosso clã, do nosso grupo, né? O nosso grupo de origem. E a gente se conecta com essas histórias e, inconscientemente, a gente vai querer repetir para poder fazer parte daquele grupo, né? E aí, assim, né? Tem vários exemplos, mas para a gente ficar no, no título, no tema, né, do nosso encontro das mulheres, né, já aproveitando para puxar um pouquinho o assunto, a gente fala assim, né, então tinha a história da vovozinha, né, que
que ela, enfim, né, ela foi abandonada pelo avô, ele tinha outras famílias, ela ficou sozinha, teve que cuidar sozinha da família inteira. Aí a mãe, né, foi lá, arranjou um marido, aconteceu algo muito parecido com o que aconteceu com a avó. Ele também foi embora, teve outras histórias, ela ficou sozinha cuidando de todo mundo. Aí vem a filha, né, então chegou a vez dela de procurar um parceiro. Aí vem aquele cara super bacana. Aí ela fala assim, inconscientemente, ela fala assim, não, esse não. Eu vou procurar um que vai fazer igualzinho o que aconteceu. Tá? E às vezes, eu vou te contar, Rosane, eu via acontecendo mesmo, né? Como a própria pessoa se auto-sabota. Ela estava num casamento super legal, aí ela começa a criar umas histórias na cabeça dela, não, porque não é isso, não gosto mais dele, ela começa a se envolver em histórias estranhas, ela dá um jeito de sabotar e ela também fica sem ninguém. E eu vi casos, né, que a pessoa, ela fez assim, com a mesma idade da mãe dela, ficou solteira, ela também ficou. Aí eu fui conversando, a gente fez um trabalho muito importante, né, mas foi interessante, né? Então, essa é uma das riquezas da constelação, né, Rosane? A constelação nada mais é do que um trabalho de visualização, né? Aí, imagina assim, você tem aquele monte de histórias no campo da pessoa. O constelador, o facilitador, né, que a gente chama também, ele é como se fosse um Sherlock Holmes. E aí a gente traz os representantes, né, que podem ser pessoas ou podem ser bonecos, e eles vão se conectar com essas histórias ali da família da pessoa, né? E o cliente ele só vai assistir. Olha que legal. E aí ele vai poder enxergar de fora, né? Como as pessoas se comportam, os relacionamentos, as dinâmicas, né? De repente, ela pode entender que, meu casamento está ruim, né? Olha só quantas vezes aconteceu isso, Rosane. A cliente fala, meu casamento está ruim. Aí, quando põe a mulher, né, a esposa e o marido, ela está de costas para o marido. Ela está olhando para a família de origem. Ela nem dá bola para o marido. Mas vamos pegar esse teu exemplo dessa menina que rompeu com o casamento para ser fiel a essa mãe. Ela foi fiel à mãe. Ela poderia ter escolhido um outro caminho, de romper com toda essa família de origem, no sentido de não seguir à frente com essas transmissões que é feito de família para família, de geração para geração. Né? Aí eu te pergunto assim, ó, ela não tem essa consciência, essa menina, essa jovem, sei lá quem é, mas ela não tem essa consciência de que ela pode romper com isso. E aí eu te pergunto, como que tu ensina essa pessoa a romper esse padrão e ser uma pessoa feliz, fazer as suas próprias escolhas? Então, aí é um processo. Em primeiro lugar, a gente conversa, né? Primeiro eu pergunto. Eu não preciso saber o assunto, tá? Mas eu pergunto o que ela quer com essa constelação. Tá? A constelação, na verdade, ela vai ajudar a pessoa a enxergar e ela tomar autoconsciência e fazer essa transformação. No caso hipotético, vamos supor, se essa cliente ela tivesse chegado até a mim, né, falasse, olha, eu não estou bem no meu casamento, pode me ajudar? Ela poderia ter visto que existia uma dinâmica, né, similar com a história da família dela, da mãe dela, né, do pai, enfim, tudo. Não quer dizer que ela ficaria com o marido, tá? Mas ela poderia ter a consciência de que, se ela quisesse se separar, ia ser porque ela quer, não porque ela quer ficar igual à mãe dela. Não existem culpados, né? Tá todo mundo ali no meio, mas de repente, aí às vezes pergunta para ela, por que você casou? Né? Aí vem aquela risadinha, né? Ah, porque eu queria sair de casa. É lógico que existem histórias que a pessoa consegue se reconectar, se entender e ficar bem, né? Mas eu não posso colocar o meu desejo, né? Eu não posso querer que se separe ou que se junte, eu só estou ali a serviço para que elas consigam entender. Agora, ela tendo essa visão, essa consciência, assim, nossa, olha o que aconteceu com a minha mãe, com a minha avó tal. E ela pode ver que as próprias ancestrais, né? Elas podem falar para ela, não se mete nisso, isso não é seu, isso é meu, tá?
E o que é incrível, Rosane, que me deixa assim maravilhado até hoje, eu trabalho com constelações já faz bastante tempo, e até hoje eu fico impressionado, que é tão bonito, porque o trabalho que eu faço, a gente chama de forma oculta. As pessoas que estão lá, elas não sabem o papel delas, e não conhecem a história. Então, mas elas falam para outra pessoa, eu estou vendo que você está em sofrimento, não é para ficar, eu não quero que você fique assim. Né? Isso que está acontecendo, vai para lá, isso é meu, deixa comigo, eu cuido disso, né? E o que é importante, Rosane, é assim, né, para que a mulher, né, a gente está falando das mulheres, né, que elas consigam tomar decisões positivas na vida, é importante que elas consigam olhar para esse passado com amorosidade e respeito, né? Então fala assim, olha, minha mãezinha, né? Às vezes a mãezinha dela já até morreu, né? Ela fala assim, eu amo tanto minha mãe. Então é uma forma de homenagear a mãe, eu também vou me vou me ferrar. Mas não é assim. Aí a gente auxilia nesse ponto para que ela consiga trazer toda essa amorosidade ancestral, né? No coração. Olha, eu vou respeitar a sua história, trazer com você, mas fazendo boas escolhas na minha vida. E aí ela pode partir, né, para né, dentro do momento dela, do entendimento dela, ela pode olhar para um outro lugar, olhar para as coisas de uma forma diferente, né? Isso muito que você falou, Rosane, tem muito a ver com o que a gente chama de fidelidade, é a fidelidade sistêmica, né? Então, a gente não sabe, né? Às vezes os filhos têm brigas com o pai, com a mãe, com o irmão, tal, mas é um amor tão grande que as pessoas poderiam morrer pelo outro. É. E não percebem que muitas vezes elas estão estragando a sua própria vida, a sua existência, entregando elas de bandeja para esses familiares. A gente não está falando em abandono, mas a forma de ser e pensar daquela família influi muito nessa pessoa de hoje, de quem ela é. Dessa filha, desse filho, no caso aqui estamos falando das mulheres. Então, essa mulher que viveu num ambiente onde a avó, a mãe eram sobrecarregadas, tinham que estar fazendo, estavam a serviço do outro e não de si mesma, sempre se abandonavam, ela vai ter muita dificuldade de fazer isso. Exatamente, e é super complicado, né? E uma coisa que é incrível, né, Rosane? Às vezes a gente estuda muito, né? É interessante porque, assim, você, né, apesar da gente ter né, um trabalho, né, as constelações, tudo isso, ele ser totalmente focado na fenomenologia, né, que é o estudo dos fenômenos, né? Existe muita literatura, muita obra. E você vê o que foi observado, né, sendo repetido em outras histórias, assim, é lindíssimo, né? Fala assim, como não tem base científica, tá tudo ali, tá como no livro você enxerga lá, né? E, e são tantas coisas, né? Quando fala-se muito, né, da mulher forte, né? Porque eu sou uma guerreira, sou forte. E aí a gente aprende, né? Por que que a mulher é forte, né? Porque às vezes ela tem um parceiro que é fraco, né? E, Ah, e não é legal isso, né? A mulher ela tem que ser plena, né, dentro, né, da sua essência, da sua característica, né, não, nada de se sujeitar ao outro, ter que esperar coisas de homem, de outra pessoa, nada disso, né, mas ela tem que estar bem, né, ela tem a sua posição, tem sua profissão, tem tudo aquilo, mas mantendo sua energia, poder manter sua feminilidade, né, poder se mimar, se sentir, né, se sentir mulher, né? Posso fazer coisas de mulheres, porque às vezes elas são tão pressionadas a trabalhar como homem, tem que agir de tal forma, né? Então elas não se dão esse espaço e elas podem acabar ficando doentes, né? Quantos problemas, né? Porque às vezes você olha numa constelação, né? Às vezes o pai está lá longe e a mãe está lá fazendo tudo sozinha, se matando, se sobrecarregando, e o pai está lá com os problemas da família dele, né? Aí é outra história, é o pai, a linhagem masculina ali, toda fragilizada. E olha que linhagem masculina é complicado, viu? E a mulher está sempre ali se matando, se sobrecarregando, e faz por ela, faz pelo marido, faz pelos filhos, e fica aquela coisa que não tem fim, ela não se dá direito.
E aí o que acontece no final, às vezes, né, Rosane? Ela acaba não vivendo a própria vida, e aí ela vai exigir dos filhos. Eu fiz isso por ti, lembra? Agora tu vai ter que fazer por mim. Exatamente. E a gente está numa geração, né, Rosane, que sou dos anos 70, né? Comecinho dos anos 70, né? Então, a nossa geração, né, assim, ela veio para quebrar isso, né? Minha mãe é de 1941, né? E eu vejo que essa geração, eles esperavam muito da gente, que a gente fosse fazer muitos sacrifícios por eles, né? Como eles fizeram também, né? Então, às vezes a pessoa pensa, não quero ter filhos, né? Eu quero ter outras coisas, eu quero fazer outras coisas, não quero seguir isso que você sempre falou, né? Eu quero casar mais tarde, e, enfim, né? E a gente veio para quebrar essas cobranças, né? Então, e às vezes a mulher, às vezes, né, no caso, ela acaba fazendo isso, mas não se sente bem. Ela acaba ainda se sentindo culpada. Acho que a mulher está perdendo um pouco a feminilidade pelo fato de ela estar tendo conquistas no mercado de trabalho, por exemplo, ela tá sendo reconhecida como uma pessoa competente, não só o homem. Então, como é que tu percebe isso? Observando, eu acho que tem um momento que eu acho que está numa fase muito positiva, né? Eu trabalho, eu venho dessa área, né, empresarial também já, então eu vejo, já vi muitas mudanças, né, as mulheres conquistando seu espaço, respeito, eu acho isso muito positivo, só que como é difícil, né, ainda para ela que quer ser mãe, se virar nos 30, eu tenho uma sobrinha também que é gaúcha, né, mas os pais não estão casados, então ela praticamente fica o tempo todo sozinha. Ela trabalha muito, ela é uma excelente profissional, né, uma mulher de negócios, muito bem no seu cargo, minha irmã também, né, e ainda assim elas cuidam de casa e cuidam do filho, né, da educação, né, é bastante sobrecarregado isso, né. A feminilidade não é só passar um batom, tá bonita, fazer um tratamento estético, alguma coisa, né? Mas elas também fazerem coisas que elas gostam, né? Que dá prazer para elas. O que você gosta? Ah, eu gosto de um carinho, de um jantar, né? Eu queria ter uma coisa diferente, né? E isso é bastante importante, principalmente o autocuidado, né? O que você gosta de fazer, né? Você tem tempo para namorar, para você fazer as coisas que você gosta, né? Onde que entra você nessa história aí, né? Porque aí chega uma hora e fala assim, nossa, já está tarde, já passou meu tempo, e você fica desesperado querendo recuperar, né? Aquela coisa toda. E graças a Deus, né, a gente tem grandes novidades na medicina aí que vai ajudar a nossa vida, né, esticar mais um pouco, né? Que eu observo muito são mulheres que se perdem de si mesmas no dia a dia, num relacionamento frustrado, aí vem os filhos, aquela coisa toda do trabalho, a sobrecarga, como a gente fala, né, sempre, e aí depois para ela fazer aquele caminho de volta, perceber quem ela é de fato, o que ela fez com a sua vida. Por que esse autoabandono? Por que as mulheres se deixam, ficam tão distantes da sua própria essência, na tua visão, Jefferson? Isso acontece bastante, tá? Olha só, eu lembro de uma. Tem tantas coisas, né, Rosane, assim, por exemplo, tem a ver, por exemplo, com a sua origem étnica, por exemplo, né? Teve uma época que eu atendi muitas japonesas, e é uma delícia trabalhar a história japonesa, é muito bonito, é muito gostoso. E aí você vê a dedicação, por quê? Porque é aquilo, né? Os filhos japoneses, eles são voltados para trás. Eles olham para o pai, olham para a mãe, eles tentam seguir tudo direitinho, né? E às vezes eles ficaram parados naquela história ainda, né? Então você pede para vir um relacionamento, entender o que aconteceu. Na hora, ele volta para o pai e para a mãe que está lá doente, estava morrendo e ficou parado naquela história. Assim, é a história, é a realidade, né? E como às vezes é difícil para a pessoa fazer esse movimento, né? E por isso que é importante também
tem um acompanhamento psicológico, né? Com psicanalista também, né? Às vezes as pessoas acham assim, uma constelação resolver toda a minha vida. Não é assim, né? Não é assim, não substitui. Ele auxilia, né? Se você tem uma questão sua, que você, né, de repente você olha na constelação, você já fala assim, nossa, já percebi o que é, você já pode resolver aquilo lá. Mas às vezes são umas dores tão, né, tão profundas, tão íntimas, que é importante você fazer um acompanhamento com um profissional. Você olhou para aquilo, nossa, a questão da minha mãe ainda, tal, e vai olhando, vai tratando aquilo, vai olhando com carinho para aquela história e vai liberando. Mas aí eu acho que tu está falando de uma coisa muito mais profunda, que é cultural. Não é uma coisa simplesmente familiar, é toda uma cultura. É uma cultura. Romper com isso é muito mais complicado do que tu entrar ali numa família. Tá, aquilo lá a gente de repente até pode, né? Mas aí é uma coisa, tipo o machismo, né? O nosso machismo é uma coisa muito forte, e como eu tinha comentado contigo, né? A questão do feminicídio aqui está muito forte no Rio Grande do Sul. Nessa última semana foram 10 mulheres vítimas da violência. Quantos traumas, né? Onde que esses homens como que esses homens aprenderam, né, a ser homens, né? Com quem eles aprenderam, né? Às vezes eles nem tiveram pai, né? E aí fica aquela superproteção, tudo errado, tá tudo errado, né? E as moças, né? O que levam elas a fazerem essas escolhas às vezes, né? Por que elas foram escolher justamente aquelas pessoas para se envolver, né? A gente não pode culpar ninguém, né? Ainda mais elas são tão jovens, né? Elas não conhecem nada da vida, né? Mas a gente tem aquela coisa ali de fundo, né? Que já vai te empurrando para uma história que não é muito legal, né? E isso é muito sério mesmo, né? É uma questão complicadíssima, né? Nessa parte da violência, né? Como poder olhar. E isso, falando principalmente sobre isso, né? A gente fala assim, que numa constelação, você pode ajudar uma vítima, tá? Uma mulher que sofreu um abuso, uma violência, a ela se olhar para o que aconteceu e ela também se desprender dessa história, porque às vezes elas se sentem culpadas. Tudo que você faz que é diferente, né? Uma escolha diferente, procurar alguma coisa diferente, aí vai trazer aquela culpa, né? Aquela coisa pesada, complicada, né? Mas são histórias importantes. E outra coisa muito importante também, que a gente fala muito, Rosane, é assim, né? Quando a gente começa a estudar as constelações, a gente se trabalha muito, né? A pós-graduação que eu fiz foram 2 anos. Isso que eu já tinha feito vários cursos, né? O que eu fiz em 2 anos de pós? A gente faz autoatendimento, autocura. Então, assim, ó, eu trabalho, né? Trabalho questões com a minha mãe, né? Que eu sou sabe aquele filho apaixonado pela mãe? Então, às vezes você vê umas dinâmicas ali, né? Que fica meio desequilibrado, aquela força masculina pesando em cima da feminina, aí aparece um filho que não gosta e vai em defesa da mãe. Do machismo do pai com a mãe, tá? E aí ele vai para defender a mãe. E aí ele não consegue aceitar direito o pai, né? Enfim, hoje, graças a Deus, aceitei tudo, consegui resolver isso na minha vida melhorou demais para um monte de coisa, né? Mas são outras coisas. E isso é importante, Rosane, quando a gente fala de quando a gente se cuida, para nós sermos bons ancestrais. Bons exemplos, porque assim, se eu estou melhor, né? Os próximos da geração, até sobrinho neto, sei lá quem vai vir lá depois, lá para frente, né? Que se alguém for se conectar com a minha história, que seja alguma coisa mais leve. E é automático, assim, tem algumas coisas que acontecem, e a gente fala muito em reverberar, né? A partir do momento que você consegue fazer esse movimento de alma, tem que ser de alma, tá? Não adianta você olhar o que aconteceu e você não trazer para o seu coração. Quando a gente se coloca na posição de respeitar os que vieram antes, né? Fala, olha, minha mãe é maior, meu pai era maior, né? Quando os filhos se colocam no lugar de menor, né? Respeitando, pode ajudar quando precisar, tal, mas eles são os maiores, respeita. Não, eles sabem mais do que eu, e fim de história. Dá um alívio para a gente e a gente consegue ter sucesso em várias áreas da nossa vida, né?
para a gente ir já pensando no encerramento, né? Eu acho que tu trouxe assim boas ideias para as pessoas poderem refletir, mas de que maneira elas podem entender que elas estão seguindo? Uma coisa que eu aprendi é assim, que a gente precisa pedir ajuda. A gente observa, primeiro observa na sua vida prática, né? Às vezes a pessoa tem um problema, esquece de ficar procurando a causa. É porque era briga com a mãe, com o pai. Não é nada, às vezes não é nada disso. Às vezes você acha que o seu problema era sua mãe, era seu pai. É outra história, tá? Olha na sua vida. Então tá, Jefferson, eu agradeço muito a tua atenção, foi muito importante essa tua participação, essa conversa, para a gente poder alertar algumas pessoas que estão tão envolvidas emocionalmente com seus familiares que elas não conseguem perceber muitas vezes o que elas estão fazendo, seguindo os mesmos passos que nem sempre são tão assim saudáveis como elas pensam. É complicado, né, para quem está envolvido, né, nesse emaranhado que a gente chama, da pessoa perceber, né, ter essa autoanálise. Só observa o que na sua vida não está bom, né? Se são histórias que se repetem, você tem problemas de relacionamentos, você tem, enfim, né, as coisas não estão fluindo do jeito que você gostaria, você acha que aquilo não é para você, você não nasceu para aquilo, procura ajuda, né? Às vezes uma pessoa de fora, ela pode te ajudar, né? Olhar parte a parte, né? Às vezes a gente acha que a gente é suficiente para tudo na nossa vida. Não, nós não somos. A gente precisa de ajuda, ajuda profissional. E tem pessoas assim muito bem preparadas para ajudar a gente a enxergar as coisas de uma outra forma, né? Um terapeuta, ele pode mostrar com mais calma, com mais tranquilidade, no seu tempo, né? Da forma que você entende, a você começar a esmiuçar essas situações e poder enxergar, né? Onde você se enroscou,